Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel Vegui, seu anfitrião na RISC-COM Brasil 2015. E agora nós vamos ver a palestra do Evandro Ferreira, que vai falar sobre brigada de incêndio e plano de emergência. Esse é um ponto muito importante em todas as organizações e até mesmo na sua casa que possui produtos químicos que sejam tóxicos, inflamáveis ou explosivos. E daí ele vai falar para você como você tem que proceder nesses casos. Então, lembrando, feche todas as abas do seu navegador, desligue seu celular, pegue papel e caneta para anotar tudo. Te vemos do outro lado. Olá, amigos da RISC-COM. Quero desde já agradecer a todos vocês que reservaram essa parte, esses minutinhos do dia de vocês para estar aqui prestigiando o nosso evento, para assistir a nossa palestra. E vou tentar retribuir à altura, tentar passar para vocês um pouquinho sobre brigada de incêndio e plano de emergência. Para compensar esse tempo que vocês acreditaram que a palestra vai ser gratificante e retiraram do seu dia para ficar aqui nos acompanhando, sentado na frente do seu computador assistindo a palestra, eu vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento desses anos que eu venho trabalhando como técnico de segurança do trabalho. Espero que vocês aproveitem bastante, que sirva para tirar dúvida e que ajude vocês no dia a dia. Okay? Quero começar desde já agradecendo também ao Daniel pelo convite. Muito satisfatório estar participando de um evento tão grandioso como esse. Espero que esse seja o primeiro de muitos trabalhos. É uma honra estar participando desse evento junto com essa enorme lista de grandes profissionais, tanto da parte de prevenção, da segurança do trabalho, saúde, enfim, de todos os palestrantes que estão participando da RISC-COM. Tem alguns deles que eu já acompanho, que eu sigo no dia a dia, procuro o material deles para estar também esclarecendo algumas dúvidas, buscando mais conhecimento. Então, para mim, é um prazer imenso estar participando desse evento hoje como palestrante e podendo estar aí junto, repartindo espaço com esse pessoal que eu já sigo e admiro da parte de prevenção e segurança do trabalho. Mas vamos para o que interessa, que é a nossa palestra sobre brigada de incêndio e plano de emergência. Eu gravei uma outra palestra no YouTube mostrando como dimensionar a brigada. Tá? Hoje eu não vou estar falando sobre como fazer dimensionamento de brigada de incêndio. Então depois, se alguém quiser dar uma conferida, o link está aí, é só ir lá e agregar uma palestra com a outra para ir tirando algumas dúvidas. Então, sendo assim, pessoal, vamos começar a nossa palestra. Muitas catástrofes com elevado número de vítimas poderiam ter sido evitadas se houvesse obediência à sinalização e orientação segura. Mas a gente sabe que o ser humano, ele não nasce com essa consciência na parte prevencionista, mas ele é capaz de, com o tempo, aprender a ser consciente na área da prevenção. E é isso que a gente vai tentar fazer com esses nossos colaboradores dentro das empresas, para que eles fiquem conscientes da importância deles dentro do plano de prevenção da empresa. A prevenção de incêndio não se resume apenas na existência de equipamentos de combate a incêndio dentro da empresa. Ela só estará completa no momento em que todos tiverem consciência da sua participação dentro desse plano de emergência, o esquema defensivo. Então, mostrando aí a importância da gente fazer a conscientização desses colaboradores que trabalham com a gente no dia a dia. Vamos falar um pouquinho então da história da brigada de incêndio, como que surgiu a brigada de incêndio. Então, os romanos, no ano 6 a.C., foram os primeiros a organizar grupos com essa finalidade. Durante o império de Caio Júlio César Octávio Augusto, de 63 a.C. até 14 depois de Cristo, foi criado um corpo com 7.000 homens, os cortes vigilium. Eles foram formados pelos sinfonários, ou seja, pessoas que davam alarme de fogo, transportavam escadas, baldes e ainda nas horas de aflição invocavam os deuses para que o incêndio terminasse logo. Então, na hora do apuro, do desespero, vale até a crença, a fé. Leis de Roma estabeleceram também que as casas deviam dispor de um sistema com água para casos de incêndio. Olha aí já de quando vem as reservas de incêndio que a gente tanto tenta ter dentro das empresas. E aí descobertas arqueológicas
indicam que enormes sinistros, em particulares incêndios, destruíram cidades magníficas como Nínive, Jericó, Jerusalém e outras urbes, restando para estudos ruínas e carvão. Então o fogo, quando ele não controlado, quando ele é um incêndio, ele reduz tudo a cinza mesmo. Tá? O que deixa resíduo, ele reduz a cinza. O que não deixa resíduo, não sobra nada nem para os arqueólogos contar a história. Temos também grandes tragédias aí envolvendo incêndio. Então temos o incêndio de Roma, ordenado por Nero. Temos o Londres, que sofreu vários incêndios, entre os quais o de 1666 e o outro em 1798. Também Moscou, em 1812, foi destruída pelo fogo imposto pelos russos, após ser capturada pelo exército de Napoleão Bonaparte. O incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, em 1974, que teve aí um saldo de aproximadamente mais de 180 mortos, né? E o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no ano de 2013, com mais de 230 mortes. Só uma curiosidade, o incêndio no edifício Joelma, toda essa tragédia, toda essa quantidade de pessoas que acabaram perdendo suas vidas por conta desse incêndio, começou por conta de um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. E se tivesse então nessa época pessoas treinadas com orientação para combater logo os princípios de incêndio, talvez a gente poderia ter evitado uma tragédia como essa. E é por isso que a gente está aqui então buscando conhecer, passar as orientações para que a gente consiga não só combater incêndio, mas evitar que o fogo aconteça. Então, o que é a brigada de incêndio? A brigada de incêndio ou de emergência é um grupo de trabalhadores treinados e capacitados para atuarem no atendimento de emergências, responsáveis pela prevenção e combate a eventuais sinistros ou desastres ocorridos dentro da empresa ou setor de atuação. Nós temos também algumas legislações que falam sobre a parte de prevenção e combate a incêndio. Então a NR23, que trata da proteção contra incêndio, ela estabelece que o empregador deve providenciar para todos os trabalhadores informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio, procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança. Só quero fazer uma observação aí, pessoal. Esse termo evacuação, ele já foi substituído. Tá? A evacuação não é mais utilizado dentro da parte de prevenção e combate a incêndio e plano de abandono. Hoje nós falamos em desocupação de área. Fica um termo mais adequado para o assunto que a gente está tratando. Então eu apenas transcrevi a forma como está escrito na norma, porque ela ainda não foi atualizada, ela ainda não passou por revisão, mas já a dica aí para vocês, não se fala mais em evacuação dos locais, e sim em desocupação de área, tá certo? E também dispositivos de alarme existentes. Nós temos também as normas do Corpo do Bombeiro, as instruções técnicas ou IT, que aí cada estado possui as suas, tá? No caso aqui do estado de São Paulo, que é onde eu atuo, onde eu resido, a cidade onde eu moro é interior de São Paulo, tá? Então nós temos aqui como base para criar a nossa brigada de incêndio, implantar a brigada de incêndio dentro das empresas, a instrução técnica número 1, número 17 e as demais aplicáveis. Também temos a NBR 14276 da ABNT. Essa é a nível nacional, mas apenas para orientação. Então, só para a gente definir certinho, algumas das dúvidas que eu recebi referente àquela outra palestra que eu dei, que está lá o endereço do YouTube, no comecinho dessa palestra aqui, o pessoal estava mandando muitas dúvidas assim: a palestra que você usou, a tabela que você usou naquela palestra já está desatualizada, ela foi passada por uma outra. Tá? Então o que pode estar ocorrendo, pessoal, é a divergência por conta de estado. Então eu fiz aquele treinamento baseado em cima das normas e decretos do estado de São Paulo. Portanto, se você for fazer isso num outro estado, se você estiver fora do estado de São Paulo, a IT-01 e a IT-17 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado de São Paulo não vai tratar com eficiência o local de onde você está, o estado de onde você está atuando. Por isso você tem que ficar muito atento, pessoal. O que pode estar acontecendo também
é que a tabela que vocês estão achando que ela está desatualizada, vocês podem estar seguindo a tabela da NBR. Tá? Então, uma outra dica para vocês, não sigam a NBR para todos os estados, pessoal. Tá? Procurem o Corpo de Bombeiro da Polícia Militar, peço orientação para eles sobre qual material é melhor para vocês estarem embasando a brigada de vocês, para que não cometa falha. Tá? Até porque, esclarecendo para vocês, o item 23.1, disposições gerais aí da NR 23, ela nos fala o seguinte: todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndio em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. Portanto, pessoal, procurem primeiro o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do estado onde você está atuando, e aí, na falta de alguma informação por conta daquele estado, serve como orientação a NBR. Então, o que seria uma NBR? A ABNT-NBR, também chamada apenas de NBR, é a sigla para Normas Brasileiras, aprovada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. As NBRs são uma espécie de normas técnicas, ou seja, normas estabelecidas de acordo com um consenso entre pesquisadores e profissionais da área, e aprovado internacional ou nacional. Nesse caso, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT, ela é uma entidade privada sem fins lucrativos que estabelece normas visando a padronização dos nossos processos produtivos. Via de regra, as NBRs não são obrigatórias, pois elas são criadas por uma instituição privada e não pelo poder público. No entanto, há leis e normas regulamentadoras que exigem o cumprimento de algumas NBRs. Nesse caso, aí sim o seu cumprimento passa a ser obrigatório e não a caráter de esclarecimento. Por exemplo, nós temos aí a NR 23, que estabelece isso para a gente, que a gente precisa levar em consideração a instrução técnica de cada estado. Tá? E nós temos depois NBRs falando, por exemplo, sobre mangueira de incêndio, temos NBR para alarmes de incêndio, temos NBR para sprinkler, para extintores. Então aí para cada item depois dentro da nossa brigada, do nosso plano de emergência, nós vamos ter uma NBR, mas ela serve apenas para caráter de orientação, certo? Se tiver alguma instrução técnica, tá, falando sobre a parte de brigada de incêndio, é ela que a gente tem que seguir em primeiro lugar. Depois, a não ser que ela venha a falar alguma coisa sobre a obrigatoriedade do cumprimento de alguma NBR, aí sim é que ela vai se tornar obrigatória. E por que eu estou falando muito em brigada de incêndio? E nos meus slides estão ficando escrito como brigada de emergência. Porque antes, a brigada ela tinha a responsabilidade de conhecer os setores e as instalações da empresa, conhecer o princípio de funcionamento de todos os equipamentos de proteção contra incêndio, estar sempre atento e atender imediatamente a qualquer chamado de emergência, agir de maneira rápida e enérgica em situações de emergência, inspecionar os setores ao término do expediente, verificando se todos os equipamentos foram desligados, se as luzes forem apagadas e se as lixeiras foram esvaziadas. Ela também tinha aí por atribuição exercer prevenção, combater princípio de incêndio e efetuar salvamento, conhecer e avaliar os riscos existentes, recepcionar e orientar o corpo de bombeiros, participar das inspeções regulares e periódicas, conhecer as vias de escape, ou seja, a rota de fuga, o plano de abandono de área, e conhecer os locais onde estão instalados os equipamentos de proteção contra incêndio, como por exemplo extintores, hidrantes, detectores de alarmes, mangotinhos, iluminação de emergência, VG de sprinklers, tá? As válvulas de governo dos sprinklers, que em empresas onde ela tem vários setores, cada área vai ter uma válvula de governo para que caso ele precise fazer alguma manobra, não fique a rede toda fechada. Tá? Então, seriam essas
as regras básicas aí, que o brigadista precisava ter. Então, por isso, era chamado de brigada de emergência, de incêndio. Hoje, nós chamamos de brigada de emergência. O porquê? A brigada, ela não atua mais apenas só na parte de prevenção e combate a incêndio. Ela continua ainda sendo esse o objetivo principal, mas ela também precisa, quando na ocorrência de qualquer outro sinistro, mesmo que não envolva fogo, avaliar o local da emergência, coletar informações sobre possíveis vítimas, caso necessário, realizar o resgate das vítimas, prestar os primeiros socorros, evitar ou diminuir danos ao patrimônio, pois a gente precisa preservar esse também, que é dele que vem o nosso sustento. Se o patrimônio ficar danificado, nós não vamos ter de onde tirar o nosso sustento, então também é importantíssimo que a gente diminua no máximo os danos causados ao patrimônio, preservar e manter vidas até a chegada de órgãos especializados, como o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar e o SAMU. Aí sim, a partir daí, nós vamos atuar apenas como orientadores, pois quem conhece a empresa, quem sabe dos locais, da rota de fuga, os melhores locais por onde está passando com essas possíveis vítimas que estão sendo resgatadas, é o brigadista, que vive ali o dia a dia dentro da empresa. Então, nesse momento, com a chegada de órgãos especializados, aí sim a gente vai estar atuando apenas no apoio. Então, hoje a visão que nós temos que ter é que a brigada de emergência ela não serve só para combater princípio de incêndio ou o próprio incêndio. Tá? Ela também precisa gerenciar e cuidar de todos os outros possíveis sinistros que venha a ter dentro da empresa. Com isso, pessoal, eu montei aqui um organograma básico aí, só para vocês terem uma ideia mais ou menos disso que eu estou falando. Então nós precisamos ainda ter um coordenador geral da brigada, um líder de brigada, um vice-líder de brigada, e aí determinar desses brigadistas que nós fizemos o cálculo do dimensionamento de quantos brigadistas nossa empresa necessita. Aí a gente vai fazer uma divisão de quantos brigadistas socorristas eu preciso ter e de quantos brigadistas de prevenção e combate a incêndio vai me restar. O porquê isso, pessoal? Quando acontecer algum sinistro, a equipe ela não pode ficar debatendo o que cada um vai fazer, qual o posto que ele vai assumir, de que forma que ele vai estar atuando, se hoje ele vai no primeiro socorro, ou se ele vai no combate a incêndio. Então tudo isso já tem que estar definido dentro do nosso plano de emergência, para que quando ocorra um alarme, a equipe consiga se desenvolver o mais rápido possível e controlar, gerenciar, extinguir, eliminar aquilo que está acontecendo logo já nos primeiros minutos de ocorrência, tá? Neutralizando aquilo ali já da forma mais rápida possível. Então todo o nosso plano de emergência precisa estar muito lúcido na cabeça das pessoas que fazem parte da brigada, para caso quando acontecer um alarme, constatou que realmente há um sinistro, seja ele envolvendo incêndio ou não, tá? Os brigadistas eles já têm que estar de prontidão e cada um deles saber qual a sua função dentro desse plano de emergência, para que a situação seja controlada o mais breve possível. Um bom exemplo disso foi o acontecido no dia 11 de setembro de 2001, que foi lá o ataque às Torres Gêmeas. Tá? Essas Torres Gêmeas, o World Trade Center, ele era um dos únicos empreendimentos que tinha um plano de emergência instalado, ou seja, ela não tinha apenas uma brigada de incêndio ou uma brigada de emergência, tinha também o pessoal que fazia parte do plano de abandono de área. Isso daí também é importante lembrar, tá? O pessoal da brigada de incêndio ou brigada de emergência não pode ser o mesmo pessoal que vai estar realizando o abandono de área. As pessoas que vão fazer parte do abandono de área precisam ser pessoas que não exercem função dentro da brigada de incêndio. Eles até podem ser classificados depois como brigadistas também, para fazer parte ali da brigada de incêndio. Só que já deixar muito claro para eles que eles não vão dar apoio ao pessoal da brigada. E também explicar isso para os empregadores, de que o dimensionamento feito pelas instruções técnicas
com relação à quantidade de brigadistas necessários dentro da empresa é para aquela finalidade, atendimento aos sinistros. Com relação ao plano de abandono de área, são outras pessoas que vão fazer única e exclusivamente o abandono do local de área quando dado o start para que essas pessoas desocupem aquele local e vá até o ponto de encontro. Então foi o que aconteceu aí no dia 11 de setembro. Quando a primeira torre foi atacada, quando o primeiro avião se chocou contra essa primeira torre, automaticamente o pessoal da segunda torre já deu início ao plano de emergência deles e abandono de área. Então o pessoal da equipe de brigada foi lá para prestar ajuda, para ver o que eles conseguiam ainda salvar em meio a todo aquele caos, e o pessoal do abandono de área já começou rapidamente a desocupação daquele local. Por isso é que a gente não teve um número maior ainda de vítimas. Se não fosse isso, o número de vítimas poderia ter sido bem maior do que o que foi. Então, após esse acontecimento, eles verificaram realmente a eficácia e a necessidade de se ter não só uma brigada de emergência, mas sim também o pessoal aí do abandono de área. Então, o que seria esse plano de abandono? Ele tem como objetivo principal a característica, a função de retirar as pessoas do local de risco, fazendo com que todos saiam sãos e salvos. Desta forma, protegendo, preservando a vida e a saúde de cada pessoa, seja ele colaborador direto, colaborador indireto e até mesmo visitantes que possam estar na empresa no momento do acontecido. E aí depois, a definição de brigada de incêndio a gente já viu. Eu só coloquei ela de novo aí para vocês conseguirem contrastar uma da outra e ilustrar melhor isso que eu falei. Brigada de emergência é uma, pessoal do plano de abandono e desocupação de área é outro. Então, o básico aí do plano de abandono, nós precisamos ter um líder puxa-fila, e aí esse líder é que vai levar esses demais trabalhadores ou visitantes para um local seguro, o ponto de encontro. Eles vão em fila indiana e numa velocidade de aproximadamente 76 passos por minuto. É uma velocidade padronizada onde as pessoas conseguem deixar aquele local sinistrado sem pânico e que não fique ninguém para trás também. Então, é provado que a 76 passos por minuto, numa velocidade média de 66 passos por minuto, essas pessoas conseguem fazer a desocupação de área de forma ordenada e sem que ninguém fique naquele local que corra algum tipo de risco. Nós também precisamos de um líder serra-fila, porque é ele que vai fazer a verificação no setor, para ver se não ficou ninguém ali no setor, e ele vai apenas encostando as portas do setor, ele não tranca, ele só encosta depois que ele se certifica de que não ficou mais ninguém ali dentro daquele setor. Nós também temos os controladores de pânico. O que essas pessoas vão fazer? Elas vão caminhar ao lado dessa fila indiana, onde as pessoas estão se dirigindo até o ponto de encontro, e garantir que nenhuma dessas pessoas saia da formação. Pode acontecer de às vezes a pessoa, eu esqueci meu celular, esqueci o meu relógio, esqueci a carteira, meus documentos, o dinheiro está todo lá dentro. Essa pessoa não pode retornar para o setor de trabalho de forma alguma. Após a verificação do pessoal da brigada, eles constatarem que eles podem voltar em segurança para dentro do setor, aí é que ela vai pegar os pertences que ela possa ter esquecido dentro do setor. Mas não vai ser autorizado, não vai ser permitido que essas pessoas retornem para o setor. Nós também temos o controlador de pânico para deficiente físico. Caso a empresa possua no quadro de colaboradores deficiente físico, esses controladores de pânico geralmente são pessoas que estão ali convivendo no dia a dia, que têm mais afinidade com esses deficientes físicos. Então, em momento de situação de emergência, esses deficientes vão sentir segurança nesse controlador de pânico, para seguir as orientações dele e fazer a desocupação de área também de forma ordenada, ou seja, sem pânico. Uma outra observação importante também, um detalhe que precisamos ressaltar aqui, é o seguinte: quando é ordenada a desocupação da área
que essas pessoas estão caminhando até o ponto de encontro, elas vão sempre caminhar pelo lado direito. Tá? O porquê? Pode ser que no momento em que eles estejam saindo, o pessoal da brigada venha ao sentido contrário para avaliar o que é que está acontecendo no setor. Tá? Então, dessa forma, eles não trombam um com o outro. Então, as pessoas que estão fazendo a desocupação, sempre pelo lado direito. E o pessoal da brigada, que está vindo para fazer a verificação do local, sempre pelo lado esquerdo. Assim a gente faz sentido único de circulação. O pessoal do lado direito vai em direção ao ponto de encontro, o pessoal do lado esquerdo vem em direção ao setor para checar qual a gravidade, qual o sinistro está acontecendo em determinado local. E aí, as pessoas também, alguns companheiros aí de trabalho, mandaram alguns e-mails com dúvida de como fazer a brigada de incêndio, por exemplo, em uma escola. Tá? Uma outra coisa que eu passo de dica para vocês é assim: não apeguem-se ao número de pessoas que vão fazer parte da brigada. O porquê que eu digo isso? Por exemplo, numa escola, a instrução técnica, eu vou me basear de novo aqui na instrução técnica número 17 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Que é a que eu conheço, a que eu domino, a que eu posso falar com maior convicção. Tá? Dos outros estados, infelizmente, eu não tenho esse conhecimento ainda, tá? Mas assim eu vou falar baseado em cima então da instrução número 17 aqui do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela fala para a gente que para calcular o número de brigadistas, nós precisamos levar em conta a população fixa daquele local, tá? Do setor ou da empresa como um todo. Pois bem, numa escola, se eu classificar os docentes, ou seja, os professores, como população fixa, fazendo parte da brigada, o que vai acontecer? Quando eu startar lá, escutar um alarme de incêndio, essas pessoas que estão ali com 20, 30, às vezes até aí 40 alunos dentro de uma sala de aula, ela vai deixar aquele local onde ela está com aqueles alunos e vai caminhar até o local ali, o ponto de encontro da brigada, para que ela possa se equipar e daí resolver a situação, correto? O que vai acontecer? Essas 20, 30, ou seja, 40 pessoas, 5, 10, quantia é indiferente, vão ficar ali, na maioria das vezes, sem orientação, tá? Porque eu não vou conseguir parar a escola toda e estar sempre passando treinamento periódico para eles. Os alunos, eles podem não se atentar àquilo que está sendo passado para eles. Eles podem também estar começando algum aluno novo, não saber daquilo que está acontecendo. Então temos uma série de fatores que pode dar margem para erro. O que pode acontecer com isso? Essas pessoas podem criar curiosidade por saber o que está acontecendo e de uma forma descuidada acabarem sendo possíveis vítimas. Então o que eu oriento nesse caso? Levar em consideração a população fixa, mas fazer com que façam parte da brigada de incêndio as pessoas que estão ali a todo momento dentro daquele ambiente de trabalho, porém não os docentes. Tá? Deixar os docentes para atuar aí na parte do plano de emergência, do plano de abandono. Tá? O porquê? Quando startar um incêndio, um alarme, até que seja constatado o motivo daquele alarme, tá? Às vezes pode ser um alarme falso, um alarme que não é verídico e causar um pânico desnecessário. Então, acionou o alarme. O professor ele vai parar a aula dele, vai se posicionar na porta da sala e assim que for, conforme ali o combinado dentro do plano de emergência, se for dada a ordem de desocupação, esse professor, esse docente já vai ser o líder puxa-fila. Tá? Então é ele quem vai já ali, a primeiro momento, orientando os alunos que estão dentro daquela sala e quando for autorizada a desocupação no local, então os alunos já vão estar cientes e vão estar seguindo esse docente até o ponto de encontro, ou seja, o local onde eles estarão seguros até a conferência da veracidade ou não daquele sinal sonoro, certo? Um outro exemplo também que o pessoal fica muito em dúvida é com relação a edifícios, tá?
nós temos duas situações aí se tratando de edifício. Temos edifícios residenciais e temos edifícios comerciais. Tá? Vamos falar primeiro então dos residenciais. Se eu tiver um edifício onde ali só tenha moradia, não esteja nada relacionado com trabalho, tá? O que acontece? Eu não posso caracterizar cada morador como fazendo parte da população fixa. Eu tenho que contar só com o pessoal de apoio que trabalha no prédio. Tá? O pessoal da limpeza, pessoal, não sei, de cozinha, pessoal da área administrativa, jardineiros, enfim, as outras funções. Eu não posso contar com as famílias como sendo população fixa. O porquê? As famílias podem não estar ali no momento do sinistro, e aí você está contando com aquela pessoa para resolver aquele ocorrido, aquele sinistro que aconteceu, e ela não vai estar ali, então você já vai estar desfalcado. Aquela pessoa pode estar saindo em férias, aquela pessoa pode estar hospitalizada, pode estar em um outro local, enfim, então elas não servem como população fixa. Tá? O que tem que ser feito? Precisa ser criado um documento, tá? Esse documento fica com o síndico do local, e o síndico repassa uma cópia desse documento a cada apartamento. Nesse documento tem que constar como ele vai fazer a desocupação desse local, aonde é o ponto de encontro, tá? Como ele vai sair, os locais onde ele vai utilizar. Tá? Essas pessoas não podem de forma alguma estar utilizando elevador. Em caso de incêndio, não é recomendado, é totalmente proibida a utilização de elevadores. Tá? Então todos eles têm que sair por escada. E aí ele vai criar o plano de abandono dele baseado nesse procedimento, mas não vai contar com essas pessoas como população fixa para fazer parte da brigada de emergência ou do plano de abandono de área. Um outro exemplo também são em hospitais. Pessoal, em hospital precisa ficar muito atento quando der uma ordem de desocupação. Caso você dê uma ordem de desocupação e o alarme não seja algo assim que necessitaria você ter desocupado aquele local, a responsabilidade depois vai vir em cima da pessoa que deu a ordem de abandono. Tá? Então, quem tem que ser responsável por dar essa ordem de abandono seria aí, no caso, o diretor do hospital. Porque se ele determinar que aquele local precisa ser desocupado, depois é ele quem assume a responsabilidade, caso não existisse a necessidade. Por que eu digo isso? Em hospitais nós temos situações como UTI, tanto adulto quanto neonatal. Temos situações de centro cirúrgico. Tá? Então, são locais onde não é tão fácil assim fazer a desocupação desse pessoal. E o meu plano de abandono, o meu plano de emergência precisa ser muito bem elaborado, contemplando também essas pessoas que estão em UTI, tanto neonatal quanto adulto, centro cirúrgico, pessoas acamadas, tá? Que não conseguem se locomover sozinha, pessoas em cadeiras de roda. Tudo isso precisa estar contemplado dentro do meu plano de abandono. Eu preciso ter condições de estar retirando essas pessoas do local, porque se elas ficarem naquele local, ela vai estar correndo um risco. Porém, eu preciso ter condições para que esse deslocamento dessas pessoas desses setores específicos não cause um risco maior do que o sinistro. Tá? Então, precisa ser muito bem elaborado o plano de abandono de área dentro de hospitais. Muito cuidado ao fazer isso. Por isso que eu digo, não apeguem-se apenas à quantidade de pessoas que vão fazer parte da brigada. Os brigadistas são importantes, são de extrema importância, mas existem vários outros fatores que nós temos que levar em consideração também, não apenas a quantidade de pessoas que vai fazer parte da brigada. Então, pessoal, o recado que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que sirva para tirar algumas dúvidas, para dar algum direcionamento, seja para quem está começando na área agora, ou para quem já está há algum tempo na área, para quem está voltando, que está aí um tanto quanto desatualizado. Tá? Espero que isso, essa palestra, todo esse evento, não só a minha, como a dos demais palestrantes, ajude vocês na missão do dia a dia e melhore cada vez mais,
cada vez mais nós nos tornemos melhores profissionais. Tá? Afinal de contas, nós precisamos colocar a vida sempre em primeiro lugar. A cada momento do nosso dia a dia, em todas as decisões que nós tomamos, nós precisamos valorizar a vida em todas as suas formas, a curto, médio e longo prazo, priorizando a sua própria, pois ninguém consegue oferecer segurança se não estiver seguro. Tá? Na outra palestra, tá? Ficando até um pouco repetitivo falando dessa outra, mas eu falo que a primeira ação que o brigadista precisa ter quando ele se depara com uma situação de emergência é se proteger, pois somente ele estando seguro, ele vai conseguir oferecer segurança para as demais pessoas. Portanto, coloque a vida sempre em primeiro lugar, principalmente a sua, pois você precisa ajudar a preservar e manter as outras vidas, não ser mais uma vítima. Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi uma honra, uma satisfação imensa estar passando esse tempo aqui com vocês e espero que essa seja a primeira de muitas. Obrigado, abraço a todos. Olá, senhoras e senhores, espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!